Fala, meu lindo! Ô, gente, tem que respeitar Bauru, hein? Essa é a primeira mensagem do seu 2024. E veja, eu quero declarar algo sobre a sua vida. O jeito que você vai começar essa mensagem vai ser completamente diferente da forma que você vai terminar. Se você deseja uma mudança de vida, e isso é muito poderoso, essa mensagem vai colocar luz sobre coisas escuras, vai trazer à luz o que você precisa lembrar, vai trazer para você uma palavra que muda toda a rota de uma história: arrependimento. Mas para não ficar nas minhas palavras, irmão, antes da gente mudar de vida, que você vai, curte o vídeo rapidinho, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda para todo mundo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é algo relevante e manda para mais gente. Então curte o vídeo, se inscreva no canal. Isso. Se inscreve. E bebê, nós estamos em 2024. Coloca como um plano de vida para você. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus aqui, nesse canal, sem falhar, 5 anos. Então vamos junto, para que esse ano seu seja completamente diferente. Amém? Bom, espero que você tenha curtido já, porque nós vamos entrar numa jornada de mudança. Irmãos, mudança de vida é tão negócio difícil assim, porque é que a gente não acorda um belo dia feliz e diz que quer mudar. Não, quem está feliz quer continuar do jeito que está. É que a mudança, ela não vem nos dias bons. A mudança é a necessidade dos dias maus. Eu vou ser mais claro com você. Quando a gente está achando que está dando tudo certo, a gente não tem por que mudar. Por isso que o resultado confunde muito. Nem sempre o que está dando certo é o melhor para você. Isso é uma coisa importante. Mas algo ainda mais sério é que nós precisamos saber uma coisa: os dias difíceis, os dias de angústia, os dias de dor são os que mais provocam mudança em nós. Por um simples motivo: uma palavra que muda todas as coisas: arrependimento genuíno. O arrependimento é o fruto da mudança. Entendeu? A mudança, ela só acontece quando existe arrependimento. E é para isso que nós precisamos da palavra, porque nós não conseguimos nos convencer do erro, a não ser que o Espírito Santo entre em nós. Eu vou ser bem claro com você. Eu voltei para Jesus com 19 anos de idade. E uma das coisas que eu tinha comigo é que na minha vida estava dando tudo certo antes de Jesus. Sabe, eu pensava que estava tudo bem, que do jeito que estava não ia dar nada, que tudo ia acontecer certinho. Aleluia, glória a Deus. Só que a minha vida estava num poço. Então eu descobri que os meus olhos não viam a verdade. Os meus olhos viam
aquilo que o inimigo estava mentindo para mim. Então eu olhava as coisas e pensava que estava tudo bem, até o dia que a chuva caiu, até o dia que a tempestade veio. E quando a tempestade veio, levantou os telhados e mostrou que estava cheio de problema escondido. E é nesse dia que nós tomamos a decisão de mudar. Veja, isso deixa marca. É impossível não deixar. Quando o vento vem, quando a chuva cai, quando a tempestade chega, ela deixa marcas. E essas marcas são meio que como memórias, para que todas as vezes que a gente olhe, lembre que foi Deus que mudou a nossa história. Mas tudo começa com arrependimento genuíno. Porém, precisamos entender, o arrependimento só vem quando somos convencidos pelo Espírito Santo que o que estamos vivendo está errado. A Bíblia fala que nós sabemos e que é importante lembrar, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Ou seja, o que está escuro, a Bíblia coloca a luz em cima, e aí a gente percebe o que precisa. E talvez você pode estar entrando nesse vídeo com uma perspectiva: eu quero mudar de vida. Mas você está pensando em milhares de mudanças, menos na que você precisa de verdade. E é essa palavra que vai colocar luz em cima, para que você mude exatamente o que precisa mudar. Por favor, a Bíblia, abra comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9. Eu vou inserir você na história. O apóstolo Paulo manda uma carta, e essa carta entristece as pessoas daquela igreja. As pessoas ficam tristes, elas se sentem pesadas pela palavra que recebeu naquela carta. E aí o apóstolo Paulo manda outra carta, e essa carta é o que nós vamos ler agora. E olha que coisa linda que ele diz: agora me alegro, não que vocês ficaram tristes, mas de que vocês entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Ele está dizendo: eu não admoestei vocês porque eu queria o mal de vocês. Não, Deus não chamou a atenção de vocês porque queria que vocês ficassem maus. Não, mas para que produzisse em vocês arrependimento. E veja, nós só conseguimos mudar aquilo que nos arrependemos. E aqui entra a beleza do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz. Não sou eu que boto a mãozinha na sua cara e falo o teu erro. Não, a própria Bíblia diz. Você entende? Eu posso, pela palavra, te ajudar e te recomendar o que é bíblico de ser feito, mas produzir arrependimento é só o Espírito Santo que produz. Se fosse o simples falar, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é bom, o que é ruim. Irmão, a gente não é tonto. A gente sabe exatamente o que destrói, a gente sabe exatamente o que prejudica, a gente sabe, só que nos falta o temor para produzir arrependimento. E veja, uma vida sem temor é uma vida perigosa, porque a Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, quando temos temor, e eu não estou falando de medo, quando temos temor do Senhor, nós pensamos duas vezes antes de falar o que falamos, antes de agir do jeito que estamos agindo, antes de fazer qualquer coisa. E aqui é a questão importante para mudar de vida. Nós estamos dia 1º de janeiro, e o que você tomar de decisões hoje tem o poder de impactar a sua vida para sempre.
Um arrependimento genuíno abre portas que estavam trancadas. Um arrependimento genuíno te leva a lugares que você nunca chegaria se não se arrependesse. Lindo, um arrependimento aos pés do Senhor abre o céu sobre você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se reconhecer os seus maus caminhos, eu olharei do céu e sararei a sua terra. A palavra está dizendo: se você se arrepender, eu vou olhar para você diferente e vou fazer o que não tinha feito até agora. Muda tudo. Mas qual é o negócio disso? É que a gente vai precisar achar os erros. E aí, lindo, é um processo. Você, o papai, dentro da sua casa. Aqui agora, se quiser, olhinho fechado. Eu posso até dar uns pitaquinhos. Mas tem coisa que você vive que só você sabe. E que não te acusa mais. Mas é porque não é que ficou certo, é que você perdeu o temor. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha um temor. Aí a gente amadurece, pensa que sabe das coisas, e o temor começa diminuindo. Só que chega uma hora que o temor diminui tanto que você volta a fazer coisas que não fazia. E aí é nesse dia que você fala: o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais o mesmo, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Mas eu preciso ser prático com você. A Bíblia, ela apresenta a carta do apóstolo Paulo. Está dizendo que o resultado dessa tristeza foi arrependimento. E que nós precisamos então, às vezes, de tristeza para se arrepender. É difícil isso, mas é verdade. A gente precisa de choques de realidade. A gente precisa ser confrontado. A gente precisa, como um pai que pega um filho, leva para o quartinho, baixa na altura, olha na baguinha do olho. Deus às vezes precisa fazer isso com a gente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É possível você fazer isso em um ambiente pacífico, com decisões inteligentes. Irmão, lembre, a fé não deixa ninguém burro. A fé deixa a gente mais inteligente e faz alcançar coisas que não alcançaríamos. Como o que pode ser sem ter um ambiente de dor? Inteligente, vou te dizer. Revista. Como que é revista de ler? Não, revista. Irmão, você já levou uma geral da PM? Você levou? Nunca levei, irmão. Nunca. Eu acho que eu devo ter uma cara de bonzinho. Esses dias um policial me parou na Blitz. Ele veio: é nada. Eu falei: tudo bom? Ele: é nada, é nada. Pegou o telefone e começou a ligar para a esposa. A esposa atendeu ele assim: olha aqui, amor, quem que eu parei na Blitz? Irmão, eu nunca tomei uma geral na vida, mas eu tenho uns amigos meus que era profissional de tomar geral. A polícia não podia ver os homens, irmão. Eles viravam de cabeça para baixo, chacoalhavam. O que a revista faz? Encontrar coisas ocultas. Passa o sensor e encontrar coisas que estão escondidas por baixo. Entende? Quando eu digo passar em revista, é você com o Espírito Santo dizendo: Jesus, fala comigo agora. Eu quero examinar ponto por ponto para descobrir o que precisa mudar em 2024. Aí se prepara, porque quando abre a caixa preta, os fofoqueiros, os invejosos, os maldizentes, os adúlteros, os alcoólatras. Aí, irmão, a lista é gigante. Porque está cheio de coisa que a gente vive como se não fosse nada, mas que vive destruindo a nossa vida de maneira paulatinada por dentro. E aí a gente precisa do Espírito Santo, porque quando a tempestade chegar, tudo que tiver escondido sai da pior maneira. No ano de 2019, 21, na minha cidade teve uma grande tempestade.
Eu estava com meu carro na rua, ouvindo o rádio, parecia cena de filme. Aí falaram no rádio: vai dar uma tempestade, se abriguem. Falei, caraca, estou na Disney, no filme, alguma coisa. Entrei dentro de um estabelecimento, de um mercado. Irmão, a chuva desceu, vento, mas vento com força. Aí, quando terminou a tempestade, eu saí. Quando eu saí, a cidade estava um caos. Estava um caos. Mas aí eu entrei numa rua que tinham algumas casas, e uma me chamou a atenção. Estava intacta. A tempestade passou naquela rua, destruiu todas as casas, mas uma parecia que a tempestade não havia alcançado. Sabe, parece que a tempestade fez assim, ó, passou, mudou, voltou. E aí, irmão, eu parei na frente, fiquei olhando, e o Espírito Santo falou algo comigo: tempestades só revelam pontos fracos. Tempestade não destrói o que está bem construído. Eu vou ser mais claro com você. O dia difícil só revela o que está dentro de você. Não tem nada novo, já estava lá dentro. Não é que a tempestade levou, é que você escondeu tanto tempo que apodreceu, criou raízes, aumentou o dano. Então, lindo, a revista, ela é dramática, porque você vai olhando para dentro de você e você vai começando a entender alguns porquês. Eu, Dave, estou fazendo isso durante essa semana agora. Eu já encontrei alguns pontos fracos que eu preciso melhorar. E eu não vou falar porque os irmãos ficam tudo curioso. O problema é só meu. É eu que tenho que resolver. E ninguém vai ficar sabendo. Irmão, você quer contar o teu ponto fraco para mim? Você quer abrir a caixa preta da tua vida na frente dos outros? É óbvio que não. Mas o dia que o avião cai, não é você que resgata a caixa preta. É um terceiro que não sabia de nada. Então, lindo, é melhor que você abra, é melhor que você descubra, e é melhor que você se arrependa. E isso muda completamente o que você vive daqui para frente. Vou falar coisas pontuais. Tem... ah, irmão, vai dar ruim, né? Mas vou falar. Pornografia. Alcoolismo. Mas Dave, é só social. Irmão, sabe o que mais me irrita? É as pessoas perguntar pra mim a vida toda. Eu vou viver uma vida toda e as pessoas vão estar perguntando a mesma coisa. Tatuagem é pecado? Beber é pecado? E um vinhozinho com a minha esposa que eu tome? Irmão, vou falar pra você, não é pecado. Então o que é pecado? Um vício. Mas tem um problema: a gente substituiu a ignorância pela burrice. Antes a gente não sabia se era pecado ou não. Agora a gente sabe que não é pecado, mas ficamos burro. Tem gente que está viciado e destruindo famílias. Sabe de uma coisa? Quando alguém me pergunta, pode ou não pode? Eu digo, melhor que não. Porque eu falo para milhares de pessoas, e no lado de alguém que vai ter domínio próprio, tem alguém que perdeu o pai por conta da bebida. Do lado de alguém que tem o domínio perfeito, que consegue tomar uma taça de vinho com a esposa e ficar em paz sem alterar a personalidade ou o caráter, tem alguém que está orando para que Deus liberte o marido do álcool, porque chega em casa quebrando tudo. Meu lindo, não se trata sobre ser pecado ou não, se trata sobre ser burro ou inteligente. Se você quer mudar de vida, o vício não faz parte da história, porque tudo que chamamos de vício é prisão. Lindo, não é possível ser livre se você está preso a uma coisa. Você entende? Irmão, eu vou falar, eu tenho ai meu Deus, eu vou falar, eita coisa, é só confusão hoje. Eu tenho um motorista que trabalha com a gente em São Paulo. Cara maravilhoso, irmão, maravilhoso.
E aí ele é meu segurança quando a gente vai lá. Segurança assim, só porque ele é grandão. É um cavalo de grande. E ele anda comigo. Aí um dia, agora, eu entrei no shopping para comprar um negócio. Olhei para trás, cadê meu segurança? Foi arrebatado. Jesus veio e levou só ele. Aí eu saí lá fora. Cheguei lá e ele estava assim, ó. Falei, por que eu fiz isso? Aí eu sou dramático. Eu podia ter morrido, assaltado, estuprado, e você abandonou por causa disso aqui. Irmão, ele não tem mais nem o direito de escolher o horário que ele trabalha. Ele não tem mais nem direito de escolher o que ele vai fazer, porque já tem algo escolhendo por ele. Então veja, não é sobre ser pecado não, é só que a gente precisa passar em revista, lindo. Se prende você, se altera quem você é, se muda a tua casa, se interfere na rotina da tua família, para. Não faz sentido. Pornografia, mas é melhor, porque pelo menos a minha esposa, eu não traio ela. Traz sim. Isso é pecado. Lindo, a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou falando não. Cuide com o que você coloca na frente dos teus olhos. Além de ser uma mentira que pega um monte de tonto todos os dias, tem casamentos que estão destruídos por causa disso. Porque daí o homem vê o filme pornô e a mulher, irmão, dá mortal para trás, geme que nem uma louca. E aí ele chega com a esposa e diz, faz igual, querida. E aí a esposa não é atriz, não está ganhando para aquilo, irmão. E aí a gente começa a se frustrar, e o casamento, quando você vê, já está na lama, porque fomos enganados com os nossos próprios olhos. Lindo, se liberte de coisas que te aprisionam. Eu não posso dizer para você que você vai mudar de vida se o velho homem não ser sepultado de uma vez por todas, se o arrependimento não entrar no teu coração. Porque veja, arrependimento é diferente de remorso. O remorso é aquilo que vem, dói, entristece, mas não muda o meu futuro. O arrependimento não, ele vem no dia da tristeza, constrange meu coração, muda a minha rota e altera o meu futuro. Arrependimento é só o Espírito Santo que produz. Remorso, aí você sabe que é o adversário. Tá cheio de gente chegando em 2024, cheio de remorso do que ficou para trás. E lindo, substitui por arrependimento. Arrependimento vai fazer você viver uma vida totalmente diferente do que viveu. Porque sabe qual é o problema? Se você não arrepende, você vive uma vida de ciclos. O arrependimento quebra o vínculo com o passado. Se você não arrepende, o passado se torna dono do teu futuro. Você entendeu bem, lindo? Se você não se arrepende, a sua vida não muda. Se você não se arrepende, o teu futuro espelha o passado de quem veio antes de você. Porque a gente repete ciclos, cai nos mesmos buracos, tropeça nas mesmas pedras. Então o Espírito Santo vem e diz, te arrepende. E aí você diz, sim, Jesus, eu quero me arrepender. E aí o Espírito Santo vem e te inunda de um amor que é sobrenatural, porque só Ele tem poder para perdoar pecado. A cruz do Calvário foi para te dar o direito de dizer, me perdoa, e o sangue de Jesus perdoar você de todo o pecado, para que a sua vida seja nova, totalmente diferente. Então agora resgatamos a mensagem de 2023. O seu ano será extraordinário. Aleluia! A sua fé será alimentada. Seus relacionamentos serão filtrados. Os teus olhares e ouvidos estarão protegidos. E a sua carne não vai mais governar sobre você. Em nome de Jesus,
os vícios ficarão para trás, as mudanças irão chegar sobre a tua casa. Ei, lindo, escuta! Se você deixar Jesus entrar e se arrepender de todos os teus pecados e mudar a rota da tua vida, a sua família, escute bem, será completamente transformada. Os seus filhos serão completamente diferentes. O seu futuro será drasticamente alterado, porque o pecado te levaria para um lugar, mas o arrependimento abre a porta da eternidade sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu futuro. Portanto, arrependam-se, pois é chegada a hora. E faça enquanto é tempo. Eu não posso deixar você pensar que mais um ano vai viver só de promessa, mas sem que você renuncie a algumas coisas. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Esse é o convite do Evangelho para você. Você quer mudar de vida? Então deixa o Espírito Santo entrar dentro do teu coração. Ele vai colocar a luz aonde está apagado e a sua vida nunca mais será igual. Jesus, eu não sei o que está acontecendo agora dentro dos lares, mas o ambiente não está igual quando começou. Assim como o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: eu sei que vocês estão tristes, mas se a tristeza de vocês produzir arrependimento, eu estou feliz demais, porque a vida nunca mais é a mesma depois quando o Senhor entra. Jesus, entra agora nos lares, convence homens que estão longe de suas famílias, convence mulheres que estão distantes do plano que o Senhor tem. Jesus, muda destinos de maneira completa, constrange em amor para uma decisão que vai mudar todas as coisas, Jesus, porque nós não vamos viver um ano igual. Será o ano da melhor e da maior mudança da nossa vida. Em nome de Jesus, nós declaramos que 2024 será o ano da mudança. Os velhos ciclos serão quebrados, as coisas antigas ficarão para trás, aquilo que o Senhor não deseja será sepultado de uma vez por todas, e o nosso coração será limpo como águas cristalinas, para que o Senhor governe sobre todas as coisas e todas as mudanças necessárias aconteçam dentro de nós. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Meu Deus, olha, ninguém está cansado. Olha só que coisa linda. Isso é Santo André, bebê. Tem que respeitar. Ó, a gente vai para uma mensagem agora. Os planos não serão frustrados. Ó, não importa quem, não importa com quem, não importa onde, não importa a circunstância, não importa nada, os planos não serão frustrados. Ó, é uma convicção inabalável de que não tem como parar, paralisar, abortar, sufocar o que Deus tem sobre a sua vida. Lembre-se, você consegue, mas eu vou te provar que só você consegue, que ninguém mais consegue. Irmão, isso é tipo assim: não há inimigos poderosos o suficientes para se levantar contra aquele que te chamou. Meu Deus, mas antes da mensagem
curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. Então, lindo, enjoy. Não perca mais tempo. Se inscreve, nós estamos chegando a 10 milhões e vai ser lindo a festa. Vamos fazer uma loucura. E você é parte disso. Amém? Um pouco de medo agora. Amém? Então vamos pro vídeo. Tá melhor. Ai, que lindo. Me dá um medo assim quando tá muito longe já. Vai dando uma morridinha. Mas ó, te falar, hein? Tem mensagens que nascem quando a gente tá orando, né? Você tá orando, aí Deus fala com você. Tem mensagens que nascem numa conversa de amigos. Eu já vi mensagem nas redes de tudo que é maneira. Até numa fofoca já nasceu. Mas essa mensagem nasceu de aqueles vídeos virais da internet. Eu estava rodando o Instagram e por um acaso me apareceu um vídeo de um casal que o namorado foi pedir ela em casamento dentro de um restaurante bem popular. Ele foi pedir em casamento a mulher e a pessoa de fora está filmando. O vídeo de fora do ambiente viralizou. Os de dentro não tá na internet para ver assim, você não acha? Mas tinha uma mulher lá fora que filmou o rapaz de joelho pedindo a mulher em casamento. E aí a mulher aceita o casamento. E é muito fofinho os dois. E aí todo mundo dentro do restaurante. E dá pra ver que a família, todo mundo celebrando. Que top! E aí ele pega uma câmera digital. Lembra, velhinho? Da Cybershot, lembra? Você usou já. Aí ele pegou a câmera, deu pra alguém da família, tipo, registra isso, vivendo algo incrível. Só que a mulher que estava lá fora pegou aquele vídeo e zombou da pessoa. Falou: que ridículo pedir em casamento dentro de um lugar como esse. Quem é que fica noiva dentro de um restaurante como esse? E aí, lindo, olha, um ataque, né? Uma humilhação muito grande, uma vergonha. E aquele vídeo viralizou. Resumo da história: grandes empresas viram o vídeo, se compadeceram do casal e não riram junto com a garota. Uma das maiores empresas de refrigerante do mundo deu todas as bebidas à festa. Uma empresa deu o anel, uma joia preciosa, para a moça que estava noivando dentro daquele restaurante. Ganharam a lua de mel, ganharam o carro que iria para a lua de mel. Irmão, ganharam tudo. Aí eu começo a ficar feliz. E eu sou chorão. Você é chorão? Eu tô assim, ó. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí o Senhor falou no meu coraçãozinho assim: é que quando eu quero fazer, os inimigos que se levantam trabalham para mim. Meu Deus! Oh, irmão, isso aqui, eu tô assim. What? Tipo assim, como assim, Senhor? Irmão, o Deus de toda a criação é o único que consegue pegar a energia do inimigo e usar para abençoar você. Escute, a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para converter maldição em bênção. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. Meu Deus do céu. Olha só.
Quando você era pequeno, talvez você ouviu algumas coisas. Talvez você ouviu que você era burro. Eu ouvi. Você era burro, que você nunca ia dar nada na vida, que com você não ia dar certo, que todo mundo era melhor do que você. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi abandonado, talvez você foi maltratado, talvez você foi abusado. Alguma coisa aconteceu com você. Então escute bem: o Deus do céu e da terra tem o poder para converter toda maldição em bênçãos. É porque a história, a Bíblia, ela tem em basicamente todos os livros inimigos trabalhando para o Senhor. E é estranho imaginar que alguém contrata o inimigo para ajudar. Não é verdade? Você não contrata o inimigo. O inimigo você rejeita. Deus não. Deus fala: não, deixa ele trabalhar para nós. O que a gente precisa agora? De um inimigo que tira a gente da zona de conforto, que dá umas atacadas numas áreas sensíveis. Aí o inimigo vem e a gente: oh meu Deus, Senhor, olha o que está acontecendo. Aí Deus está usando ele para acordar você de uma circunstância que é real. Aí você se cura e o inimigo recebe o salário dele. Mano, você não tem noção. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu juro para você que isso aqui é uma das coisas mais difíceis de se entender na Bíblia, porque nós somos almáticos, a gente é imediatista, nós somos visuais, então a gente não consegue enxergar o plano de Deus até que ele aconteça. O problema é que no meio do caos a gente fica desesperado, porque a gente pensa que os outros ou que as circunstâncias podem paralisar o que Deus tem. E aí Romanos capítulo 8, verso 28 diz o seguinte: e sabemos, isso aqui é uma palavra, não é uma história, é Paulo escrevendo para a igreja de Roma, mas olha o que ele diz: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem. Vamos de novo. E sabemos que trabalham juntamente para o bem. Será que eu leio de novo? Você já entendeu que é todas as coisas, mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Então agora a gente tem que encontrar fatos para basear esse suporte, porque isso é uma convicção muito forte. Você dizer: ninguém pode impedir o que Deus tem para mim. Você dizer que circunstâncias nenhuma têm o poder de paralisar o favor de Deus sobre você. E veja, tem muita coisa que acontece na nossa vida que vem para nos parar. Tem muita coisa que vem para assustar as nossas emoções, sabe? Quantas palavras lançadas contra, quantas maldições liberadas, quantos conselhos horríveis que a gente recebeu na vida, que vem justamente para roubar isso de nós. A questão é, você pode ter a certeza que se você olhar só para o Senhor, nada pode te paralisar, nada pode parar a história que Deus tem para você. Ninguém, não tem como. E a loucura de tudo é porque nós achamos que em determinados momentos da vida a crise destruiu a promessa, ou que aquilo que Deus iria fazer não tem mais como fazer, acabou, não tem mais chance, porque a gente ouve isso. Eu vou te falar, você falou para mim um negócio:
Ele disse: eu quero ser um evangelista como você. Muito obrigado, irmã do Aleluia, pelo apoio. Eu vou dizer de novo. Esse garoto me disse: eu quero ser um evangelista igual a você. E Deus já confirmou no meu coração: eu vou pregar para as nações. Então escute isso. Eu sou só um menino. E quando eu era ainda mais um menino, teve um dia que eu também disse isso. Por isso que me pegou. Só que quando eu disse isso, falaram que eu estava com um foguinho de palha, que a minha empolgação iria passar, que não ia para frente. Quando eu tomei a decisão mais radical de entregar o meu coraçãozinho e viver o chamado, falaram que eu ia passar fome, que eu ia envergonhar a minha família. Falaram muita coisa. Ninguém me disse diferente. Sabe, as palavras contra sempre foram mais numerosas do que as palavras a favor. E isso é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas as pessoas do mundo não estão preparadas para celebrar as suas conquistas, não estão preparadas para empurrar para um degrau mais alto que elas. A maioria de nós não quer ver ninguém se sobrepondo. A gente não consegue muito. O ser humano tem essa dificuldade de liberar o outro, de abençoar o outro, sabe? De dizer: eu quero que Deus prospere você muito mais do que eu já vivi. É difícil. Você consegue declarar uma bênção no limite da que você recebe, nunca além. A gente é ser humano. É doido. Mas sabe, meu lindo, eu quero declarar que você vai mais longe do que eu, que você vai alcançar mais pessoas do que eu, que você vai chegar em lugares que eu nunca cheguei. Não vai ter como frustrar os planos. Não vai ter. Porque veja, nenhuma palavra tem o poder para se opor contra a vontade de Deus. Olha a mulher que filmou o casal. Aquilo ali, para mim, lindo, eu imagino que dentro dela, ela estava rindo. Ela mandou de certo nos grupos dos amigos dela, por isso viralizou. Ela postou na rede social, ela fez um tweet, acho que era isso. Ela queria fazer escárnio. Só que até quem tenta rir, vai ter uma hora que vai ter que fazer assim. Quer ver uma coisa? Algumas coisas são poderosas para mudar a opinião das pessoas: o resultado e o tempo. Eu vou falar sobre os teus inimigos no futuro. Os nossos inimigos no futuro serão completamente envergonhados. Não, eu vou te explicar melhor. A Bíblia conta a história de um garoto chamado José. Eu sei que você já ouviu essa história milhares de vezes. Eu não vou tentar contar toda de novo. Eu só vou dizer a parte que os irmãos cogitam a ideia de matar José. Qual que é a intenção deles? Matar o José. O que eles querem? Matar o José. A pergunta é: eles conseguem? Por que eles não conseguem? Tenta entender, por que não? Porque Deus havia liberado para ele uma palavra. O que ele seria? Governador do Egito. Então, eles podem querer, mas vão conseguir? Não. Então, vou te lembrar outra história. Lembra de Davi? Davi é um garoto que Deus ungiu para ser o rei de Israel. Lembra dele? Agora, olha só, ele é um garoto, ele não tem roupa de soldado, ele não foi treinado no campo de batalha, e ele vai para lutar contra um gigante. Quem é mais forte, o gigante ou Davi? E por que não é o gigante que vence? Por que não é
os irmãos que conseguem matar. O que acontece? Aí eu começo a entender que no mundo espiritual, uma palavra é uma barreira contra os adversários. Meu Deus, André, isso aqui é a coisa mais doida. Eu não estou resguardado por convicções falíveis. Eu estou resguardado debaixo de uma palavra. Ou seja, ninguém consegue transpor a palavra. Irmão, o gigante podia ter 60 metros, Davi ia ganhar. Podia ser 2 gigantes, Davi ia ganhar. Podia ser 10 gigantes, Davi ia ganhar. Porque se Davi perde, não vira rei. E se Deus disse que ele vai virar rei, não tem como perder. Não, meu Deus do céu, lindo, eu vou melhorar até você começar a voar dentro dessa igreja. Escute bem então, se Deus tem uma palavra sobre você, você está com o coração nele, vivendo para ele, a vontade dele, nada, nem ninguém, nem circunstância, nem gigante, nem maldição, nem palavra contrária, nem sentimento negativo, nem conselhos perversos terão o poder de paralisar aquilo que Deus tem sobre você. Só que veja, ao mesmo tempo que isso me conforta, isso tira a minha muleta de transferir a culpa para os outros. Ao mesmo tempo que isso me traz paz, tira todas as minhas desculpas, porque daí agora eu não posso mais dizer que eu não vivo porque o fulano teve inveja de mim, já viu? É porque todo mundo tem inveja de mim. Lindo, inveja não tem poder para paralisar a vida de ninguém. Grava isso. Inveja só faz mal para quem tem, para o invejoso. É porque é inveja. Não pega. Fala pro irmãozinho, não pega. Porque me amaldiçoaram. Não pega. Deus falou, a palavra dele é maior do que a maldição que você recebeu. Tem um episódio na Bíblia que a Bíblia diz que um homem chamado Balaão é contratado pelos inimigos do Senhor para amaldiçoar o povo. Só que quando ele amaldiçoava, o Senhor transformava as palavras da boca dele e saíam como bênção sobre o povo de Israel. Ou seja, ele tentava amaldiçoar, a maldição virava bênção e abençoava o povo. Lindo, você não está entendendo. A loucura de tudo é saber que quem te pragueja, quem te amaldiçoa, sem querer, está te abençoando. Porque Deus ele pega aquilo e ele muda a frequência do negócio, ele muda tudo. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que se nós estamos resguardados numa palavra, a nossa convicção tem que ser transferida a partir das nossas atitudes. E aqui é a parada, porque nós somos distraídos de maneira fácil. O segredo está na nossa distração. O diabo não destruiu Adão e Eva no jardim do Éden, senão distraindo primeiro. Essa é a verdade do Éden que a gente não percebe. Mas a Bíblia diz que o diabo, quando se apresenta para Eva no formato de uma serpente, ele faz o que? Ele diz: Eva, olha para a árvore. Sabe o que ele está fazendo? Ele está mudando a direção do olhar dela, está mudando a atenção. Olha para a árvore, que Deus falou que vocês não poderiam comer. Sabe por quê? Veja, quando a nossa atenção desvia, a nossa curiosidade aumenta. A gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar para os outros. E aí a gente começa a se perder na emoção dos outros. Sabe qual que é a loucura? É porque uma mentira repetida se torna verdade no coração. Tem mentiras que você escolheu acreditar, porque você deixou elas serem repetidas dentro de você, porque você não resolveu o seu coração. Então não é porque aquela palavra tem poder sobre você, você deu poder para aquela palavra. O seu olhar mudou. E eu vou te falar mais. A Bíblia vai dizer que esse homem, esse Balaão que profetizava, que amaldiçoava o povo, nem ele sabia o que ele estava servindo, mas Deus estava transformando a palavra dele. Agora, a questão não está mais agora em quem fala, mas está em quem recebe.
O problema está aqui dentro agora. Se eu tenho convicção que estou resguardado de uma palavra, eu preciso me mover sabendo que existe algo maior. Ou seja, a nossa coragem muda, a nossa confiança se altera. A gente dá passos que não tem coragem, não tinha coragem antes, agora a gente tem. Eu vou ser mais específico. Olha, Davi, a Bíblia diz que quando foi ungido, o Espírito de Deus entrou nele. Então agora, quando o gigante se levanta, você acha que a coragem do Davi é natural ou ele é sobrenatural? Mas por que é sobrenatural? Porque antes de ele entrar no campo de batalha contra um gigante, ele matou na unha um leão e um urso. Ou seja, a experiência que Deus produziu nele, escondido, fez ele publicamente ter uma coragem assustadora. O Golias estava assustando o povo 40 dias. 40 dias. Aí chega o menino, não tem como, ninguém entende nada, e essa é a loucura. Quem vive baseado na palavra tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer, diz o que ninguém tem coragem de dizer, se move em direções que ninguém tem coragem de se mover. E é por isso que o extraordinário acontece, porque ninguém vive o sobrenatural tentando de viver de maneira lógica. Vou ser mais específico com você, lindo. A sua planilha não fecha a conta com aquilo que Deus planejou para você. Aquilo que você ouviu a vida toda não se compara com aquilo que Deus tem para você. As palavras não podem paralisar você. A palavra dele tem o poder para te alavancar para o centro da vontade dele. Mas é você que decide qual é a palavra que domina o teu coração. Aonde estiver a tua atenção, ali vai estar a tua sentença. Então, pense bem. O mundo é bom ou é mau? Diga, é bom ou é mau? Pode falar, é mau. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então, eu devo confiar no mundo? Sim ou não? Segunda pergunta: eu devo confiar em homens? Peraí, nossa, como vocês são decididos. Não pode confiar no homem? Meu Deus, gente, estou assustado com vocês. Vocês são bem frios, né? Vocês falaram no lado de quem vocês amam. Eu não confio em você. Você sabia que é isso que você disse? Porque tem um homem sentado do teu lado, e não importa quem ele seja, você não pode confiar nele. Nossa, é horrível, né? Dá um arrepio. Mas vou piorar. Você pode confiar em você? Meu Deus, gente, vocês são desconfiados demais. Isso aqui é do povo de Santo André? É assim mesmo? Vocês não confiam em ninguém, não confiam no mundo, não confiam nas pessoas, não confiam em vocês. Então vocês confiam em quem? Então por quê? Então deixa eu te perguntar, por que as críticas te fazem chorar? Se você não confia no que eles estão dizendo. Por que você acredita no desânimo que empodera o teu coração, se você não confia em você? Por que então que você se baseia no mundo, se o mundo é corrupto? Sabe por quê? Porque nossa atenção se perde muito fácil. E essa é a questão mais poderosa da palavra. Se o meu coração se mantém nele e os meus olhos firmes na promessa, a circunstância que se levanta é uma alavanca de Deus para o centro da vontade dele. Eu vou ser um pouquinho melhor nessa explicação. Todo mundo que se levanta contra uma promessa de Deus se torna ferramenta de Deus para que a promessa aconteça. Os irmãos de José nunca conseguiriam matar ele, mas o plano de Deus era fazer aquele menino ser escravo. O plano de Deus era aquele menino ser vendido aos ismaelitas e terminar no Egito, porque o governo dele não estava onde ele estava. Para ele ter o governo, ele precisava mudar de geografia, e se dependesse dele, ele não ia mudar. Mas aí a Bíblia diz que Deus usou os irmãos de José para enviar ele para o Egito.
Então os irmãos comemoraram, nos livramos dele. Mal sabiam que 14, 15 anos depois, eles teriam que ir lá na frente do José e dizer: tem comida para nós? Acabou comida nossa, nós não temos mais nada para comer. Nosso pai Jacó mandou a gente vir aqui. Aí, quem é o governador? José. A nossa natureza humana ia dizer: José, arrebenta com eles. Mas José entendeu o propósito de tudo. A Bíblia diz que José deu um aperto nos meninos, fez sentir, deu uma lembradinha de leve, deu um sustinho, mas no final abraçou chorando, abraçou os irmãos. E a Bíblia diz que o choro de José se ouviu em todo o Egito, porque José entendeu que Deus transformou toda maldição em bênção sobre a vida dele. Sabe, eu não sei se vai parecer estranho para você, mas eu fico imaginando que aquele casal tinha que mandar um presente para a mulher que ofendeu eles na internet. Irmão, eu acho que eu ia mandar uma caixa de presente com tudo que sobrou da festa. Imagina, um monte de refrigerante, uns pedaços de bolo grande assim, foto do anel, foto da festa. Maravilhoso. Mandar uma carta linda dizendo: muito obrigado por ter rido da gente, muito obrigado por ter achado humilhante ser pedido em casamento naquele restaurante, mas eu quero te agradecer, porque toda zombaria sua foi a maior bênção que a gente poderia receber. Deus converteu a maldição em bênçãos. E veja, eu não estou falando de vingança não, tá? Os irmãozinhos ruinzinhos, não. Não estou falando de vingança. Estou falando para você que ninguém pode contra o Senhor. Ele é o único que pode fazer isso. Portanto, eu vou te dizer a última coisa e prometo que termino. Eu demorei tempo demais para entender isso. Mas você sabe que um dos ordenamentos bíblicos é orar pelos nossos inimigos? Quem que acorda um belo dia, dobra o joelho e diz: Senhor, abençoa a Jéssica, aquela bandida que falou mal de mim na empresa. Quem é que faz isso? Já vai pensar assim: quem que acorda de manhã e diz: ai Senhor, obrigado pela minha mãe que me rejeitou. Jesus, obrigado pelas palavras. A gente tem dificuldade porque a gente no fim duvida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a minha mãe é uma mulher incrível, é uma mulher de Deus. E uma vez tinha uma pessoa na internet que estava perseguindo muito eu, e eu achava, né, tá de bater, porque eu sou ser humano. Mas eu nunca respondi ninguém, eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, eu quero seguir meu chamado, eu confio para que Deus me chamou. Só que o problema que eu ficava sentindo era a minha mãe vai ver e sair, e minha mãe é emocionada, vai chorar. Aí um belo dia minha mãe ligou para mim e falou assim: filho, viu aquele rapaz? Eu falei: vi, mãe, você viu que miserável? Aí minha mãe falou assim para mim: tô orando por ele, filho. Falei: como assim, mãe? Eu estava olhando para ele, fiquei com uma compaixão dele tão grande. Falei: por que, mãe? Porque eu fui ver os vídeos dele, ninguém vê os outros vídeos dele. Só visualização dá quando ele fala mal de alguém. Eu fiquei com dó dele, tadinho, né? Deve ser ruim a vida de quem se alimenta com a dor dos outros. Deve ser ruim, tem que orar.
eu olhei os meus inimigos de maneira errada a vida toda. Eu pensei que eles tinham poder para me paralisar. Eu pensei que as palavras deles tinham mais efeito do que eu imaginava, mas é porque a minha atenção estava no lugar errado. Lindo. Volte os teus olhos para o Senhor. Refresque a tua memória de tudo aquilo que Deus já falou com você, de todas as promessas declaradas sobre a sua vida, e silencie todas as outras vozes. Silencie a voz do mundo, silencie a voz dos homens, silencie a voz do teu coração e creia somente no que Deus está te falando, porque só tem uma palavra que não volta atrás, só tem uma palavra que não mente, só tem uma palavra que não erra, e essa palavra é Jesus Cristo. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que ele fala acontece. Aí eu entendo: 10.000 se levantarão à tua direita, 1.000 à esquerda, e você não será atingido. Acabou. É que agora é você que segue. Eu sigo daqui, você segue daí. Você não precisa confiar em mim, você não precisa confiar em você, você não precisa confiar no homem, você só precisa confiar em uma pessoa: Jesus. E a palavra que Ele tem sobre você vai se cumprir, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Porque bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, diz o Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Ei, lindo, tem tanta promessa que você só vai querer maldição se quiser acreditar na maldição, mas se você precisar crer e entregar, toda maldição se tornará bênção. Tudo que você ouviu vai ser o contrário. Eu quero declarar algo sobre Jesus, sobre a sua vida. Toda palavra que você recebeu na sua infância, toda palavra que você recebeu na tua adolescência, toda palavra que você recebeu na sua juventude, toda palavra que você recebeu na sua vida, guarde, eu vou melhorar. Toda a palavra que você recebeu durante toda a tua história, que é maldição, que é peso sobre a sua vida, nós repreendemos agora no nome de Jesus e cremos de todo o nosso coração. E eu quero declarar isso sobre você: toda palavra de maldição será convertida em bênção sobre a sua vida. Se disseram o contrário, tudo aquilo que foi dito vai ser diferente na sua vez. O seu casamento será bem sucedido, a sua família será extraordinária, os seus filhos crescerão e não se desviarão do caminho dele, a sua vida vai prosperar, o seu casamento vai ser incrível, tudo vai ser maravilhoso. E não importa o que disseram, o que Deus diz sobre você é maior e é o que vale. Jesus, muito obrigado. Jesus, que peso que sai das nossas costas hoje. Todo peso, Jesus, que nos atormentava, toda culpa que governava o nosso coração, todo medo,
toda angústia, todos os temores são repreendidos agora, Jesus. Cremos agora de todo o nosso coração que vamos viver exatamente o que o Senhor deseja. Nós cremos, Jesus, ninguém vai poder paralisar os teus planos. Governos não terão o poder, a política não vai ter o poder, homens não terão a capacidade, exércitos não terão a habilidade, Senhor, ninguém vai conseguir parar. Tudo o que o Senhor tem sobre a nossa vida vai se cumprir. Em nome de Jesus, ao seu tempo nós iremos ver todas as coisas. Em nome de Jesus. Fala, meus lindos, que alegria eu tô no meu coração. Essa é a última mensagem da série Simplicidade, e provavelmente já tem uma série nova nascendo, e daqui a pouco você vai ser abençoado por algo novo de Deus sobre a sua vida. Mas eu não posso terminar essa série sem essa última mensagem. Fica comigo até o final. Eu vou te pedir só um favor muito importante. Se você não fez, faz, curte o vídeo. Faz agora, ajuda muito, a mensagem vai ainda mais longe. Se você não curtiu, curte, comenta o vídeo, manda para todo mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Toda segunda-feira, um compromisso com meu com você. Compromisso. Compromisso meu com você. Sempre vai ter uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo? Bora! Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 12, diz o seguinte: olha, na verdade, eu vos digo, aquele que crer em mim, também fará obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, me obedecerão. Se me ama, me obedece. Eu penso nisso mesmo com meu filho, por exemplo, João. Eu sempre digo: você ama o papai? Ele diz: sim, papai, eu te amo. Coisa linda, consigo ouvir a vozinha dele falando: te amo, papai. E eu falo para ele: então, filho, obedece o papai. Quando o papai diz que não pode, não pode. Quando o papai diz que sim, você pode, você pode. Todas as vezes, filho, que você me obedece, você está dizendo que me ama, e que porque me ama, você me obedece. Todas as vezes que você me desobedece, filho, deixe entender que você não ama o papai. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Não é assim que a gente faz? Filho, obedece o papai. Parece que você não me ama, filho. Obedece. Eu vou te dizer, é a mesma coisa com Deus. Nós somos uma geração que diz que ama o Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso. Mas às vezes as nossas práticas estão extremamente distantes da nossa fala. E eu vou te dizer como tudo isso nasceu, para você entender por que chegamos aqui nessa palavra. Alguns dias atrás eu estava na academia. Lembra da pandemia que eu falei para vocês, que eu comi todo o estoque de doces da minha cidade? Lembra? Então, pois é, a conta veio, e para eu pagar a conta agora eu tenho que fazer academia para dar uma recuperada no prejuízo. E eu contratei um rapaz que na verdade hoje ele é meu irmão, e ele não é mais alguém que eu contrato, ele é alguém que me abençoa. Virou um irmão meu, o Vitor, e ele vai ver esse vídeo.
Mas um dia eu estava sofrendo, porque eu odeio academia. Eu estava lá, eu já conto quase no 12. 12 acaba. Ele fala, não, é até a falha. Eu falei, vai falhar você. Eu já estou falhando aqui. E sabe, a gente conversa muito. Ele perguntou para mim esses dias, você quer ter mais um filho? E eu falei para ele, eu quero ter mais um filho. E eu queria muito que Deus me desse uma menina agora, porque eu tenho 2 meninos, são lindos, maravilhosos, mas eu queria muito ter a experiência de ter uma menininha. Eu acho que deve ser extraordinário. E eu nunca pedi para Jesus isso, mas dessa vez eu vou pedir, eu vou orar sobre. Se o Senhor Jesus quiser me dar, eu vou ficar muito feliz. Mas se Ele quiser mandar outro príncipe, top também, bola para frente, e talvez a gente tenta de novo. Se não der, a gente para, que daí Deus já quis, né? Deus não. E aí ele ficou me olhando, me ouvindo, e a gente sempre conversa muito das coisas do Senhor. Eu sempre falo para ele coisas do que Deus tem feito, falo sobre Jesus com ele, por mais que ele também é cristão. Mas na minha função como pregador é inerente falar de Jesus o tempo inteiro. Às vezes eu não consigo deixar de falar, e o tempo inteiro eu estou pegando no pé dele com alguma coisa, coisas normais, corriqueiras da vida, mas brincando a gente fala muita coisa importante. Mas naquele dia me chamou a atenção a forma com que ele reagiu à minha notícia. Ele olhou para mim e disse, Dave, que engraçado, né, cara? Você já parou para perceber que tudo que você pede para Deus, Deus te dá? Eu fiquei assim, ele me impactou. E eu parei e pensei, meu Deus, Deus tem me abençoado tanto, até o que eu não peço, Deus às vezes me surpreende. Sabe, eu ganhei um presente agora, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma viagem para um lugar que eu nunca imaginei na minha vida, e Deus me deu de presente. Eu nunca pedi isso, sabe, eu não pedi, eu não teria nem capacidade, coragem de pedir para o Senhor, sabe, de tanta coisa que Deus já nos abençoou. E de repente alguém nos liga e diz, Dave, eu quero te dar uma viagem para você passar a virada do ano com a gente, você é como se fosse minha família. E de repente a gente vai para um lugar que só Deus. Eu falei, Jesus, eu não vou nem postar, porque o povo vai ficar com raiva. É verdade, é muito chique Dubai. E eu ganhei, sabe? E sabe, eu me lembro quando eu paguei a minha lua de mel em 10 vezes, sofridinho, para ir para Buenos Aires, que é maravilhoso, que era um nosso sonho, e eu nunca imaginei que nem lá eu ia. Como Deus é bom, sabe? Deus, quanto amor e fidelidade. Só que aquilo me impactou, porque deu a impressão que naquele momento, quando ele me disse aquilo, como se eu fosse o filho preferido de Deus, e ele não. Eu fiquei muito assim, sabe, sem reação naquele momento. Mas eu olhei para ele, pro Vitor. Eu sei que ele vai ouvir isso, porque eu falei para ele, hoje Deus me deu uma mensagem através do que você me falou. Eu falei para ele, Vitor, é verdade, tudo o que eu tenho pedido para o Senhor, e muito além do que eu posso pedir, Deus realmente deu. Deus deu, Deus é fiel. Mas eu vou te contar uma coisa, eu tenho 30 anos de idade, e desde o dia que eu reconheci Jesus como meu Salvador, aos 19 anos de idade, tudo que Ele tem me pedido desde aquele dia, eu tenho dado de maneira completa. Tudo que Deus tem me mandado fazer, eu tenho feito. Tudo que o Senhor pediu para eu abrir mão, eu abri. E eu fiz, faço, farei por uma coisa: eu amo o Senhor. Aqueles que me amam me obedecem. E não adianta, meu lindo, Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem prazer nos que são obedientes. E se eu puder te deixar uma mensagem simples, é: obedecer vale a pena. Vale a pena. E às vezes nem sempre fará sentido obedecer, mas obedecer vale a pena.
Nem sempre fará sentido abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena. Vale muito a pena. Sabe, Deus me pediu muitas coisas ao longo do meu caminho que me custaram muito, que mexeram muito no meu orgulho, que mexeram muito no meu ego, que eu tive que abrir mão, e não fazia sentido para ninguém eu abrir mão, mas eu tinha uma palavra de Deus. E sabe, interessante porque os dias passam, e de repente aquilo que não fazia sentido passa a fazer sentido. Aquilo que não tinha forma, de repente toma forma. Mas obedecer não depende de lógica, obedecer é obedecer. Como é que meu filho entende quando eu digo para ele que a hora de sair da piscina é a melhor hora, se para ele está divertidíssimo dentro da piscina, mas o que ele não sabe é sobre hipotermia, resfriado? Mas eu que sou o pai dele sei o que é melhor para ele. A nossa dificuldade é confiar que o Pai sabe o que é melhor para nós. E é por isso que às vezes a gente não obedece, porque a gente pensa que nós sabemos o que é melhor para nós. Deixa eu te dizer, meu lindo, Deus é o nosso Pai, e o nosso Pai sempre saberá o que é melhor para mim e para você. Portanto, se nós amamos o Senhor, não faz sentido desobedecer. Obedecer sempre será o melhor caminho. As minhas histórias de desobediência foram antes dos meus 19 anos. Sabe, eu sofri muito por desobedecer a Deus. Eu colhi muitos frutos amargos por desobedecer a Deus. Mas eu vou te contar um que eu preguei essa semana e me lembrei dele. E eu termino a nossa última mensagem dessa série com essa história. Eu decidi, a partir de uma palavra que me exigiu muito, que eu seria sim um pregador do Evangelho. Que eu não seria um advogado, que é o que eu estudei para fazer, para ser. E que eu obedeceria a Deus, o meu chamado. E sabe, eu descobri uma palavra chamada networking. Palavra da moda, network. E eu pensei que eu tinha que fazer os melhores networks para chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Sabe, eu pensei que eu teria que construir pontes. E veja, não estou dizendo que não é importante, porque bons relacionamentos sempre serão importantes. O problema é o porquê e para. E eu me lembro que eu tinha um sonho de pregar numa igreja chamada Lagoinha, de Belo Horizonte. Se você não conhece, é uma das igrejas mais relevantes do Brasil. E eu amo aquela igreja, amo o pastor Márcio, que é um homem de Deus, que é o pastor dela. E todos os homens de Deus que eu vi pregar na minha geração pregavam lá. Então o meu sonho era pregar naquele altar, porque eu chegaria lá e ia dizer: uau, eu venci. Realmente eu sou um pregador, eu estou aqui. Engraçado isso, né? Mas é normal do ser humano. E eu encontrei um amigo que conhecia um amigo que conhecia outro amigo que poderia me conectar para um dia pregar na Lagoinha de Belo Horizonte. E eu fiz todo o caminho, fiz toda a cama, a gente diz isso, né? A cama. E eu falei para o meu amigo, para o Guilherme, eu vou dar todos os nomes. Falei: Guilherme, liga e tenta marcar para mim, é o meu sonho pregar lá. E o Guilherme ficou uns 15 dias sem me retornar a ligação. E um dia ele me ligou e eu atendi. Ele falei: ô meu lindo, tudo bem? Tudo bem. Ele falou: consegui uma agenda para você. Eu já vai de Belo Horizonte. E ele disse para mim: mas não é lá ainda, é na igreja de acesso. É tão grande quanto, mas se você Deus te usar lá, você vai acabar pregando na Lagoinha. E eu falei: eu quero. Dia 18 de outubro é a data. Eu falei: tá fechado. Yes, top. Desliguei o telefone e falei pra minha esposa: amor, nós morávamos numa kitnet de 2 cômodos. Falei pra ela: amor, no cômodo de cá. Falei: amor, eu vou pregar em Belo Horizonte, eu vou pregar na Lagoinha. Top, aleluia. Eu fui pro outro cômodo de cá. Aí quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo:
não vai. Falei, ô carne, aparta de mim. Porque a gente só quer ouvir Deus quando a voz de Deus concorda com aquilo que a gente quer. E o Senhor falou claramente ao meu coração: não vai, não é a hora. Eu falei, como assim? Prego muito. Falei, não vai. E o Senhor, Ele sabe pegar o meu coração. Ele falou assim: você quer tomar conta do seu ministério? Eu te devolvo. Aí, irmão, me pegou. Só que eu tenho a minha esposa. Eu falei, ela vai me ajudar a que é coisa na minha cabeça. Aí eu fui pro cômodo de cá. Falei para ela, amor, que coisa, né? A gente é Belo Horizonte, né? Tal. Mas eu fui pro quarto, uma coisa assim. Eu não queria falar que era Deus, né? Porque senão ia. Uma voz assim falou comigo, né? A Paula, Deus falou contigo? Eu falei, E falou assim para não ir, né? Aí minha esposa falou assim, então você não vai. Falei, 2-0 já então, né? Falei, não é? Você acha que não é coisa da cabeça? Não, se Deus falou, meu lindo, não vai. Irmão, meu sonho da minha vida. Peguei o telefone e liguei. Ô Guilherme, eu queria falar uma coisa pra você. Nem sempre fará sentido. Entenda isso, nem sempre fará sentido. Eu não vou, tá? O Guilherme falou, rapaz, tu é maluco? Eu gastei todos os meus contatos para fazer dar certo. E você não vai? Eu falei, não vou, porque Deus falou comigo, não é pra eu ir. E se eu for vai dar ruim, eu vou fazer vergonha. Não vou. E o Guilherme falou, então tá bom, o problema é seu. E era mesmo, porque eu não fui. Chegou o dia 18 de outubro, eu fiquei olhando o vídeo da Lagoinha. Eu falei, eu queria tanto estar lá, Senhor, porque o Senhor faz isso comigo. Mas eu vivi naquele dia o que o meu filho vive quando eu peço para ele sair da piscina. Ele não entende, assim como eu também não entendi. Mas assim como eu sei o que é melhor para o meu filho, Deus também sabe o que é melhor para mim e para você. Aí você vai dizer assim, e aí David, o que aconteceu depois? Nada, não aconteceu nada. Só não fui. Mas um raio caiu, não, nada. Assim como meu filho sai da piscina, eu só enxugo ele, não acontece mais nada, não ganha doce, não ganha nada. Só que obedecer é extraordinário. Eu poderia falar para você que eu fui na Lagoinha já, mas é chovendo molhado, você pode dar um YouTube que você vai encontrar. Mas pode dizer uma coisa? Eu só fui o dia que Deus disse que eu podia ir. E como é bom viver as coisas de Deus na hora certa, no tempo certo, no momento exato. Como é bom. E vão se passar anos, e muitos irão ainda se passar. E sabe, um dia eu vou, velhinho, acessar o YouTube e vou encontrar essa mensagem. E sabe do que eu vou me lembrar? Que tudo isso nasceu quando Deus fechou todas as portas do meu ministério. Deus me mandou para ir para um lugar que eu iria ficar isolado, e eu obedeci. E quando eu fui, Deus pensou, todo mundo pensou que eu não iria mais voltar para casa, para o Brasil, e todas as agendas se fecharam. Não fazia sentido nenhum, mas eu me lembro que eu dizia para minha esposa, eu sinto o cheiro de uma coisa nova.
Mas eu perguntava para ela todos os dias: amor, como é que tá esse negócio de agenda? Tem gente chamando a gente para pregar no Brasil já? E a minha esposa falava: não, amor, fica tranquilo, quando a gente voltar, volta tudo normal. Só que quando era novembro, a minha agenda do outro ano sempre estava toda fechada, e dessa vez não tinha nada acontecendo. Deus me mandou para um lugar onde eu fiquei isolado, fechou todas as portas do ministério. E eu pensei que ali eu teria acabado, porque eu tomei uma péssima decisão. Mas sabe o que eu esqueci? Eu estava ali porque Deus havia mandado. E um dia eu estava tomando café na cozinha do pastor que me recebeu naquele país, pastor Carlos e a pastora Luciana. E o Espírito Santo me visitou naquele dia e falou comigo: Dave, quando você chegar no Brasil, você vai gravar 10 mensagens. Eu vou te dar as 10 mensagens. Você vai gravar de uma forma que você nunca gravou. Você vai fazer dessa maneira. Deus me mostrou a forma, Deus me mostrou tudo. Eu me lembro que eu fui para uma outra cidade de carro, e durante o trajeto de 2 horas Deus me deu 10 mensagens, e eu escrevi tudo no caderno. Liguei para minha esposa e disse: amor, a segunda parte está pronta. Deus me deu todas as mensagens da viagem. E aí eu peguei meu telefone e liguei para o Nicolas e disse: Nicolas, eu preciso que você grave o vídeo. O Nicolas trabalhava de graça para mim, nunca cobrou 1 centavo, fazia os vídeos, fazíamos vídeo na chuva. Ele viajava comigo em alguns lugares para fazer, sabe, se doou. E eu liguei para ele e disse: mano, eu preciso de ajuda. E ele falou para mim: Dave, eu vou te fazer uma coisa assim, um valor, tem que ser o som e tal. E eu me lembro que eu acho que na época foi R$800. E eu liguei para um outro amigo chamado Maico e disse: Maico, eu preciso do teto, do sótão do teu restaurante. Se você me emprestar, eu vou ficar muito feliz. E ele disse: pode usar. E eu voltei para o Brasil, e dia 9 de janeiro eu gravei um story dizendo: eu quero fazer 10 mensagens gravadas, e eu quero que, se você quiser participar, você venha, e eu vou colocar aqui o lugar para você se inscrever. E era de graça. E eu paguei tudo do meu bolso. E eu usei a última parcela do seguro-desemprego que eu tinha, porque eu tinha pedido demissão de uma rádio que eu trabalhava durante 7 anos, porque Deus havia me mandado. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Tudo sem lógica, mas obedecendo a voz de Deus. E tudo era contra, difícil. E eu pensava: quando acabar o seguro-desemprego, eu vou passar fome. E aí nós chegamos e gravamos as mensagens. E eu disse no dia da gravação: talvez não serão as mensagens mais assistidas, mas provavelmente serão as que terão os maiores resultados, porque eu estou obedecendo a voz de Deus. E assim nasceu a série Direção, minha primeira série. E naquele dia nasceu o meu ministério para o mundo todo. E de repente, escute, de repente, de alguém que ninguém conhecia, Deus soprou o nosso nome para o Brasil e fora do país. E hoje, o que eu disse que seriam poucas visualizações, mais de 1 bilhão de pessoas já assistiram uma pregação do Evangelho em algum dos nossos canais de comunicação. Aonde a gente está pregando o Evangelho, seja no Spotify, no Twitter não tem, porque é muita confusão, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no TikTok. Aonde a gente está, eu só falo de uma coisa: de Jesus. Os que me amam
me obedecem. Que Deus abençoe vocês.